Livro O que é Matemática, da coleção Primeiros Passos, número 231. Autor Carlos Lungarzo. Narração Victor Vaz de Campos. Síntese de capa. É um zum zum na classe. Vai um, noves fora, raiz de delta, menos com menos dá mais. E todos tentam resolver o problema proposto. Já tem resposta, Joãozinho? Não dá, professor. Para mim, isso é mágica. Matemática. Eu aposto que o senhor é um mandrake disfarçado. De um canto da sala, um coelho saltitante sussurra para o Joãozinho. Para desvendar a mágica da matemática, é preciso entendê-la, saber sua origem, evolução e lembrar da sua aplicação no dia a dia. Conselho de amigo. Leia este livrinho. Joãozinho esfregou os olhos e quase não acreditou ao ver uma cartola sobre a mesa do professor. Área de interesse: ciências exatas. Prefácio. Não existe autor que não se queixe da falta de espaço para escrever tudo o que tem a dizer, e também não existe nenhuma coisa tão complexa cuja definição, mesmo que seja a pura e simples definição, que não possa ser formulada num pequeno livro. Mas não tem sido fácil. Aqui eu quis transmitir ao leitor o espírito que é a matemática e também as razões de suas origens e a natureza do seu método. Pretendi falar de suas aplicações e explicar por que quem estuda matemática se defronta com tantas dificuldades. A tarefa foi difícil. Por onde começar? Um enfoque sistemático, pondo ênfase nos aspectos psicológicos e cognitivos, ou um apanhado histórico? Referir-me às grandes divisões ou deter-me em alguns detalhes fundamentais? Combinar aspectos filosóficos científicos ou escolher uma abordagem técnica? Pressupor que o leitor já está familiarizado, ainda que com as simples equações de uma incógnita, ou começar pelo senso comum? O livro reflete as dúvidas do autor. Poderia ser bem mais aprofundado, como também excessivamente extenso, mas acho que o importante mesmo é levar você a fazer estudos posteriores. De minha parte, ficarei grato a qualquer crítica, construtiva ou não. Carlos Lungarzo, da área de Lógica do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, Universidade de Campinas. O que é matemática? A matemática tem uma função quase tão essencial em nossa vida quanto a linguagem. Praticamente todas as pessoas, com qualquer grau de instrução, se utilizam de uma ou outra forma de matemática. Existem atividades matemáticas tão intuitivas que passa despercebido o fato de estar aplicando matemática. Inclusive, algumas pessoas não acreditam ter conhecimento de matemática. Um caso típico é a operação de contar. Contar os objetos de um conjunto é algo tão simples e embutido na mentalidade humana quanto falar ou ler. É por isso que, quando contamos os elementos de um conjunto, não pensamos seriamente que estamos empregando conhecimentos de matemática. A situação é mais interessante quando executamos uma operação, também muito intuitiva: somar. Somamos dois números de um dígito sem pensar que estamos executando uma forma muito elementar, obviamente de matemática. Mas quando temos que somar e multiplicar números de vários dígitos, ou relembrar as tabuadas, ou empregar o método vai um, fica mais evidente que estamos aplicando matemática. De fato, o uso sistemático e contínuo da matemática na vida diária é muito amplo. Às vezes, empregam-se formas matemáticas sofisticadas que exigem conhecimento de recursos geralmente não fornecidos pelo curso do segundo grau. Com efeito, precisamos de matemática para a maioria dos cálculos financeiros e, frequentemente, necessitamos daquela matemática mais complicada.
para estimar o grau real de inflação numa sociedade e para calcular juros acumulados. Nem sempre é suficiente uma combinação trivial de somas e produtos. Às vezes, é imprescindível escrever fórmulas complicadas ou lançar mão da matemática ensinada no curso superior. No que diz respeito aos cientistas, a situação é ainda mais complexa. O economista, o físico, o químico, certos teóricos, certos biólogos, o sismologista, ou seja, geólogos que estudam os tremores de terra, os meteorólogos, precisam de muita matemática. Inclusive, às vezes, temos a sensação de que ainda não foi descoberta suficiente matemática para lidar com certos problemas, por exemplo, de biologia ou de ciências menos tradicionais. Até os cientistas sociais, quando realizam um levantamento de dados ou elaboram uma estatística, estão aplicando matemática. A matemática acha-se incorporada ao currículo da maioria dos cursos, inclusive os científicos, em boa parte dos cursos profissionais, todos os tecnológicos e muitos cursos humanísticos.